Boa noite. Hoje é uma noite diferente. Em razão do grande aumento de casos de Covid-19 na nossa cidade, inclusive existem irmãos e irmãs positivados na nossa comunidade, nós decidimos fazer esse culto a Deus assim, exclusivamente virtual. Eu espero e oro para que no domingo que vem nós já estejamos juntos de forma presencial novamente. Mas hoje nosso culto terá uma liturgia bastante reduzida. Teremos somente a mensagem e será uma mensagem breve. Ao final, alguns recados. Mas eu quero terminar a série que começamos no começo de janeiro para que vocês se lembrem de nossas metas para 2022 e os princípios que norteiam essas metas. Afinal de contas, essas metas são a responsabilidade de todos nós. Como temos falado, no ano passado, a igreja, vocês que já creram em Cristo e participam da fonte, foi convidada para o planejamento. E nesse dia, decidimos algumas metas para que nossa comunidade cresça em maturidade e cumpra com a sua missão de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. E hoje é a vez de eu falar sobre a organização da igreja. Nossa meta está escrita da seguinte forma: ter estruturado 5 ministérios. E dentro dessa meta temos algumas ações. Por exemplo, a primeira, definir 5 ministérios para serem estruturados, convidar pessoas para servir nesses ministérios, capacitar os interessados a servir e organizar o funcionamento de cada ministério. Ministério é o nome que usamos para diferentes áreas ou departamentos da igreja. Por exemplo, o louvor é um ministério, a escola bíblica é outro ministério, a parte de comunicação é outro, promoção social também é outro ministério. São vários os ministérios e vocês que são membros na fonte ouviram sobre isso quando decidiram fazer parte formal aqui na fonte. Sem pessoas voluntárias e dispostas, esses ministérios ficam sem coordenação. E esses coordenadores não podem ser qualquer um. Existem critérios bíblicos, porque são posições de liderança. É por isso que eu quero, ainda que de forma breve, lembrá-lo sobre o que é a igreja, como ela deve ser governada, o governo batista, porque somos uma igreja batista, e critérios que queremos ter na escolha de líderes na Igreja Fonte. Mas antes de continuarmos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de termos tecnologia para que a forma como estamos fazendo hoje este culto ao Senhor, essa mensagem que tem princípios, que tem ensinamentos que vêm da Tua Palavra, possam, Pai, entrar no nosso coração, na nossa mente, e nós tenhamos a capacidade, Pai, de pensar biblicamente, de pensar com senso crítico, de pensar de forma que louva o Teu nome, Senhor. Pai, me ajuda meus irmãos e as minhas irmãs. Eu não sei também quantos deles têm dificuldade nas bandas de internet. Enfim, Pai, tudo isso daqui é para que nós cresçamos como igreja e que o Senhor, acima de tudo, seja razão para fazermos tudo o que nós fazemos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. No primeiro semestre de 2020, nós tivemos que nos isolar em nossas casas. Não fazia muito tempo que havíamos alugado esse espaço, né? Esse daqui eu estou falando para vocês do nosso espaço, né? Que infelizmente não estamos presencialmente aqui hoje, mas eu estou falando daqui e começando, como nós começamos os cultos aqui, não fazia muito tempo. Fazíamos tudo isso no espaço interno que temos aqui. Hoje, uma sala para as crianças. Mas quando tivemos que ficar em casa, quando não podíamos mais vir até nosso prédio e juntos louvar a Deus e aprender dele, a pergunta é: o que aconteceu com a igreja? Será que poderíamos dizer que fechamos as portas da igreja? Se a nossa definição de igreja for o prédio onde nos encontramos, então a resposta é sim, fechamos as portas, pelo menos durante um tempo.
Mas o Novo Testamento, ele apresenta a igreja como algo muito além das paredes do local onde nos encontramos. Ela apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Em Efésios 1, capítulo 1, versículos 22 e 23, nós lemos: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja é composta por todos que foram regenerados pela fé em Cristo, todos do mundo todo. Mas essa não é a única definição. Além dessa, da igreja universal, há também o conceito de grupos de pessoas que se reuniam em casas. Paulo saúda algumas dessas igrejas em suas cartas. Por exemplo, em Romanos 16:5, nós lemos: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A igreja, nesse caso, ela é o conjunto de pessoas que professou sua fé em Cristo e se reúne num dado lugar. Isso nós também vemos em 1 Coríntios 16:19, em Colossenses 4:15. A Confissão Batista de 1646, ela diz que a igreja é um grupo de santos visíveis, chamados e separados do mundo pela palavra e Espírito de Deus, para a profissão visível da fé do Evangelho, sendo batizado nessa fé. E essa igreja, ela tem um tipo de governo. E eu acho interessante pensar no conteúdo da mensagem de hoje com a mente na próxima série de mensagens, porque a partir do próximo domingo nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito. E veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. No próximo domingo nós veremos com detalhes as razões de Paulo ter escrito essa carta a Tito, mas um spoiler aqui é dizer que Tito ele foi incumbido de constituir a liderança das igrejas em Creta, igrejas que, como a nossa, estavam sendo plantadas. Igrejas possuem líderes e esses líderes são, de alguma forma, escolhidos. No caso em Creta, Paulo não dá detalhes de como isso deveria acontecer, mas diz que estava debaixo da responsabilidade de Tito. Faz parte da tarefa de organização da Igreja Fonte. Nós escolhemos líderes e essa responsabilidade hoje é especialmente minha. Isso não significa necessariamente que eu sozinho aponto e aprovo essas pessoas, mas que eu sou responsável pelo processo na escolha desses líderes. Quanto mais todos nós soubermos o ponto de vista bíblico sobre como a igreja deve ser governada e as características dos líderes, melhores condições nós teremos de fazer a vontade de Deus em nosso meio. Depois que Jesus morreu e ressuscitou e o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, um novo movimento que incluía judeus e gentios começou. O que? É a igreja. E à medida que ela crescia, também crescia a complexidade dela. Inicialmente, ela foi fundada pelos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, que testemunharam do que Jesus fez. Mas em pouco tempo foi necessário o auxílio de mais pessoas, como por exemplo, descrito lá em Atos 6. Diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então percebam nesse texto que já havia critérios para a escolha desses 7 homens, desses diáconos. Assim como também já havia uma definição de prioridade aos apóstolos. Eles precisavam se dedicar à oração e ao ensino da palavra. E porque essas eram as prioridades dos apóstolos, pessoas ouviram o Evangelho e creram em Cristo. Assim, igrejas foram plantadas. E onde elas foram plantadas era necessária a formação de liderança. Aqui é onde entram os presbíteros, episcopos ou bispos
e professores. Uma igreja possui líderes, e esses líderes, como eu já disse, não podem ser qualquer um. Nesse texto de Atos, os diáconos devem ser homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Mas um texto ainda mais conhecido sobre as características dos líderes está em 1 Timóteo capítulo 3, muito parecido com o que há em Tito 1, que nós estudaremos em breve. Diz assim o texto: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. O texto continua. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Até aqui nós vimos os pré-requisitos para o bispo ou episcopo. E bispo ou episcopo é o supervisor da igreja. Então, contextualmente, esse texto é a lista que, no nosso caso, aprova ou desaprova o Júnior e eu como pastores na fonte. Mas o apóstolo Paulo, ele não terminou aí. Agora ele começa a falar dos diáconos, a partir do versículo 8. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Como a igreja deve ser governada? Ela tem líderes, conforme as Escrituras nos ensinam. E por sermos uma igreja batista, e não somos batistas por conveniência, mas por convicção, também seguimos alguns princípios denominacionais que são ensinados nas Escrituras. Por princípio batista, eu me refiro a características que a dominação batista segue. Por exemplo, e como alguns de vocês já notaram, nós somos credobatistas, ou seja, acreditamos que o batismo ele deve acontecer depois que a pessoa consciente e voluntariamente creu no Evangelho de Cristo, a saber, que ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, como disse que aconteceria. Nós não batizamos bebês por causa disso, pela nossa convicção bíblica sobre o batismo. Outro princípio batista é a distinção e separação entre o que é o Estado e o que é a igreja. E por curiosidade, eu cito aqui outros princípios ou distintivos batistas. A liberdade de opinião. O batismo e a ceia são, no nosso caso, ordenanças e não sacramentos, ou seja, o batismo e a ceia não conferem santificação, não transmitem graça, são ordens que devem ser cumpridas com alegria em razão do seu significado ao crente em Cristo. Outro princípio bastante conhecido dos batistas é o sacerdócio universal, no qual nenhum de nós precisa de um intermediário para ter acesso a Deus. Esses são alguns princípios batistas, mas o nosso assunto hoje é sobre a questão da organização da igreja. E eu estou destacando o tema do governo da igreja. E nesse ponto eu destaco que temos um governo, no modelo batista, chamado congregacional. Ou seja, a autoridade humana máxima da igreja vem da congregação, da união de todos os membros da igreja local. O pastor não é quem tem a maior autoridade, ainda que seja ele quem deve ter a visão de onde a igreja quer e precisa chegar.
Além de congregacional, podemos dizer que o nosso governo ele é autônomo, ou seja, a igreja local ela não está sujeita a nenhuma outra instância. Vocês que possuem mais tempo dentro da denominação batista sabem, por exemplo, que existe uma convenção batista. A convenção ela é um órgão de associação, de comunhão e não de normatização. Eles não criam regras para nós obedecermos, eles criam oportunidades de diálogo e de comunhão. Ninguém tem autoridade acima da congregação numa igreja batista. E quando eu digo ninguém, eu não estou me referindo a Cristo, obviamente, que é o cabeça da igreja. E em suporte ao governo congregacional, nós percebemos nas Escrituras que os presbíteros e diáconos tinham suas autoridades restritas às comunidades nas quais eles serviam. Além disso, nós vemos que a disciplina, o ato de chamar a atenção de alguém em pecado, não é um trabalho exclusivo da liderança, mas de toda a igreja, de toda a congregação. Até por isso, meus irmãos, se vocês virem um irmão, uma irmã em pecado, é sua responsabilidade chamar a atenção dele ou dela. Jesus deixou isso muito claro conforme Mateus, capítulo 18. E lá no versículo 15 nós lemos: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. O primeiro passo requer que você mesmo vá e faça exortação. Muitos de vocês, por vezes, vêm até mim para falar de alguma coisa que você viu, de alguma outra pessoa, de um irmão, de uma irmã fazendo no nosso meio que não era condizente com a palavra de Deus. Se você já fez isso, você sabe que a minha resposta padrão é: você é quem tem que falar com essa pessoa. Se você precisa de ajuda, eu te ajudo a falar com ela. Mas é você quem vai falar com ela. Afinal de contas, foi você que testemunhou. E por fim, outro suporte para o nosso jeito batista de ser está no que eu já citei. Ainda que eu seja o responsável no processo da escolha de líderes, as pessoas serão escolhidas pelos membros dessa comunidade. Os líderes que teremos estar debaixo da autoridade da congregação, de toda a assembleia. E com tudo isso em mente, nós chegamos ao ponto final. E quais são os nossos critérios na escolha de líderes que zelarão pela missão, visão e valores que temos? Tudo que vemos e lemos nas Escrituras são inegociáveis. Não podemos abrir mão de nenhum ponto sequer e criar mais critérios. É até perigoso. Por quê? Porque nós não queremos brincar de ser Deus. Por isso, melhor do que perguntar quais são os critérios da fonte, porque entendemos que os nossos critérios são os critérios bíblicos, é perguntar como podemos observar e avaliar os critérios que Deus já propôs na escolha e na manutenção dos nossos líderes. Como podemos ver, por exemplo, que eles são sábios? Como podemos ver que eles não são apegados ao vinho? Como podemos observar se eles governam bem seus filhos e suas casas? Não há outro jeito que não seja se relacionando. Eu tenho tido a chance de caminhar com alguns de vocês mais de perto. E eu não tenho dúvida que vocês percebem diversas coisas na minha vida e no meu caráter que outras pessoas que estão mais distantes não percebem. Por quê? Porque vocês estão mais próximos. E isso é igualmente verdade na minha percepção sobre a vida de vocês. Por isso, o nosso critério, se é que podemos chamar assim, baseia-se no aproveitamento das oportunidades que juntos temos de adorar, servir e aprender. Em outras palavras, alguém que lidera na fonte precisa ter a disposição e a disponibilidade de participar dos nossos programas de adoração, serviço e aprendizagem. Quais programas são esses? Só para citar alguns. É o culto.
a escola bíblica, o alicerce bíblico, discipulado, koinonias. Nós temos a escola em Quixaba, no Mais Que Um Carpinteiro, servir lá, reunião de oração, ceia do Senhor. Temos por vezes alguns eventos. Alguns de vocês, inclusive, vieram e conheceram o Senhor por causa de eventos como o Streetball Legends, o campeonato de basquete. Nós temos o chá de mulheres, temos também alguns encontros com os pré-adolescentes. Nós temos muitas oportunidades para convivermos e adorar, servir e aprender juntos. Eu não tenho a expectativa que todos vocês participem de tudo o que existe, mas eu tenho a expectativa que as pessoas que estiverem à frente nessa comunidade tenham uma boa participação dos principais programas da igreja. Ela precisa ir ao culto? Com certeza. Ela precisa participar da escola bíblica? Com certeza. Ela faz parte de uma koinonia? Ela precisa. Ela nunca esteve numa reunião de oração? Por que não? Estarmos juntos nos traz a oportunidade de prestarmos contas um para com o outro. Precisamos, de novo, adorar a Deus juntos, servir a Deus juntos e aprender dele juntos. Somente assim, como igreja, seremos capazes de nos conhecer e escolher com discernimento os nossos líderes. Eu tenho a impressão que o ponto mais importante na organização da igreja é investir na vida de pessoas fiéis que sejam capazes de desenvolver e manter o legado que, enquanto igreja, queremos criar para a glória do nosso Rei Jesus. Não é por menos que Paulo disse a Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Eu gostaria de, ao final desse ano, termos pessoas identificadas como líderes em nosso meio. Porque elas são mais inteligentes? Não. Porque elas sabem cantar melhor? Não. Porque a didática do ensino delas é melhor? Não. Porque elas possuem mais dinheiro e, portanto, mais chance de ajudar financeiramente? Não. Então, por qual razão? Porque são pessoas dispostas e disponíveis para, como João Batista, fazer Cristo grande, enquanto ele ou ela diminui. São pessoas que têm buscado a Deus e são conhecidas em nosso meio pela qualidade que o próprio Deus aponta. Uma pessoa assim tem alegria e prioriza participar das oportunidades de adorar, servir e aprender de Deus juntos. Antes de orar e terminar nosso tempo de estudo, eu quero projetar as palavras de Jesus, especialmente para vocês que desejam ter um papel de liderança na fonte. O texto está em Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 44. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Vamos orar, porque o cabeça da igreja é Cristo. Ele, mais do que qualquer um de nós, é o maior interessado na organização da igreja. O projeto é dele, a nossa função é confiar nele, aprender com ele e viver de acordo com o que ele nos ensina. Senhor, nos ensine a sermos servos. Nos ensine, Pai, a termos essa visão bíblica, Pai, do que é ser líder. E Jesus claramente nos ensina, é ser escravo de todos. A gente aprende com Paulo, Pai, as qualidades, as características que precisamos ter para sermos líderes, para estarmos numa posição ou numa outra. E, Pai, de fato, uma igreja, ela precisa, como temos visto, de pessoas encabeçando ou coordenando para que as coisas aconteçam conforme a Tua palavra. Nós precisamos dessas pessoas. Mas, acima de tudo, Pai, mais do que
como citei, inteligente ou hábil em cantar ou algumas outras coisas, nós queremos pessoas dispostas e disponíveis, pessoas que buscam ao Senhor, que têm a prioridade no lugar certo. Que essa comunidade, Pai, possa conhecer cada vez mais a Tua Palavra, para que os nossos líderes sejam indicados, sugeridos, apontados, votados, Pai, com o melhor do que nós temos de conhecimento da Tua Palavra, da Tua vontade. Pai, obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós e por meio de nós. Nos ajude, Pai, a sermos mais como Cristo. Nos ajude a sermos uma igreja bem organizada de acordo com a Tua Palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.